primeiramente agradeço a presença de vocês, né, para nós estarmos falando um pouco sobre a ética e a política, sobre a sua vinculação, a desvinculação. Então, com isso nós vamos abordar alguns filósofos desde o tempo da Grécia Antiga, também passar pelo período helenístico, a Idade Média, e a sua desvinculação com Maquiavel, que aconteceu na Idade Média. Para Aristóteles, um pensador da Grécia Antiga, todo ser humano ele necessita estar em sociedade, ele precisa do outro, ele é dependente de uma outra pessoa. Então ele vai nos explicar que cada um coloca à disposição aquilo que tem, o seu dom. Então há aqueles que vão produzir e vão estar colocando à disposição da sociedade aquilo que cultivou. Então aqueles que o artesão vai produzir os objetos e vai colocar à disposição da sociedade, através de trocas e vendas, mas um precisa do outro para sobreviver. Então é natural do ser humano viver em sociedade. E toda sociedade, para ele, necessita de um governante, de alguma estrutura que conduza, que governe, que proteja. Porque se não tivesse essa estrutura, estaria muito disperso. Não haveria como progredir, como estar juntos, né, coeso. E ele então coloca alguns tipos de governo, alguns métodos. Existem então os bons governos e os maus, os regimes justos e os injustos. E esses podem ser governados por um só, por poucos ou muitos. Então, dos governos justos, são aqueles que governam para o bem comum. São todos aqueles que não ficam preocupados consigo mesmo, mas no avanço e em prol dos outros. Esse é o governo bom para Aristóteles e que Santo Tomás de Aquino também vai adotar. E os governos injustos são aqueles que eles governam para si. Então, os seus procederes, né, tudo aquilo que ele escolher, não vai estar voltado para o bem comum, mas para o bem privado. E são esses, então. Pode ser de um só, no caso, a monarquia, que é o rei. Para Aristóteles, seria o pai dos povos, aquele que governa para o outro, né, que cuida, esse cuidado. No governos injustos, de um só, é a tirania. Também é de um, só que ele governa pela força. E isso acaba trazendo males para o povo, sejam eles corporais ou espirituais, aqui no sentido psicológico, que ele coloca o corporal pelos danos da força, né? Então, como ele governa pela força, há punições muito exageradas. E o espiritual é a restrição da liberdade do indivíduo. Pelo medo de perder o governo, o tirano acaba restringindo a liberdade. O governo de poucos, se for bom, justo, é a aristocracia. A aristocracia vem da etimologia grega, do governo dos melhores. São aqueles que são mais preparados, seriam os melhores. Um exemplo de time de futebol seria a seleção dos melhores jogadores do mundo. Então ali seriam eles aptos a governarem. E nos governos injustos, a oligarquia, é quando os ricos oprimem os pobres, os pobres. O governo de muitos, justo, é a policia, que é quando os guerreiros eles têm que proteger a sociedade. Então é o governo de muitos no poder, mas que em prol do bem da sociedade. E a democracia é tida como um governo injusto, governo mau, porque é quando o povo está no poder. E no caso os pobres oprimindo os ricos. Né? É um conceito diferente do que nós conhecemos hoje, né, da democracia. E para Platão, é quando torna os desiguais como iguais. Vamos nos lembrar que, para Platão, a culpa da morte de Sócrates foi a democracia. Porque Sócrates foi morto, né, tomou o veneno, foi condenado na água, né, na discussão da democracia, pelo poder do povo. E ali, então, ele tomou essa consciência que, no caso de Platão, que quem deveria governar eram os filósofos.
aqueles que tinham conhecimento, para não tomar decisões erradas como esse crime, né, o homicídio de Sócrates. Então, agora nós iremos ver o período helenista, em que muda um pouco o conceito de que a ética e a política devem estar vinculadas. Né? Nós vemos que os bons governos são aqueles que são virtuosos. Né? Boa noite para vocês, então. Então, aqui nós um pouco do período antigo da filosofia, tudo baseado em Aristóteles, que vai dizer que todos os seres humanos buscam o bem. Nós sempre estamos buscando o bem. Nós não buscamos o mal para nós mesmos. Buscar o mal seria meio pessoal normal, no caso. Né? Nós sempre estamos em busca do bem. E esse bem consiste na filosofia antiga na virtude. E ele se manifestava, então, na chamada polis, que era a sociedade grega como existia antigamente. Era conhecida como polis, sociedade grega, e era, então, na vida pública que o homem podia, digamos que seria o cume do exercício da sua virtude, quando ele se preocupava com o bem comum. Mas agora nós vamos um pouco para o período helenista. Alguém já ouviu dizer esse período? Vocês estão lendo Sofia? Lá dá uma fala bem pouquinho disso, né? O que você já viu? Você lembra de alguma coisa? A gente viu na aula também que a gente teve com o José, né? Sim. Ele prezava pelos prazeres simples da vida, no finalzinho. Sim. Então, mas a filosofia ela é reflexo também daquele contexto histórico que eles vivem. No período helenista, então, há o domínio dos macedônios sobre os gregos. E o imperador Alexandre o Grande começa a querer, então, expandir a cultura grega para todo o domínio dele. Já seria, podemos dizer assim, como que uma globalização naquela época. E a partir disso tudo, o homem grego tem, podemos dizer, uma certa frustração com a polis, que agora ele deixa de ser considerado um cidadão daquela polis, que era um lugar delimitado de sua própria cidade, e passa a ser considerado como um cidadão do mundo, porque agora não se tinha mais em vista só a Atenas, que era o centro da Grécia Antiga, mas expandia a cultura grega, que era tida pelo imperador Alexandre o Grande, como boa, como ideal, para todo o mundo. Então, a polis acaba deixando de ser o centro da vida do homem grego, que seria a sociedade, e passa-se então a adotar uma postura mais individualista com essa dissolução da polis. Uma nova ordem social é inaugurada. Então, a partir daí, o eu passa a ser mais importante do que o social, do que o bem coletivo. Nós vamos ter basicamente duas correntes. A primeira é a epicurista, que teve origem com o filósofo Epicuro, que é chamada de hedonista, essa corrente de pensamento de Epicuro. O hedonismo é a doutrina segundo a qual os prazeres são o princípio e o fim último da vida do homem, de uma vida feliz. Não mais a prática das virtudes seria o bem maior, mas o prazer individual, o prazer que o homem pode ter nas coisas. E esses prazeres consistem na satisfação dos desejos que o homem tem. Para Epicuro, os desejos do homem, dentro desses desejos, o maior desejo dele, o mais fundante dele, seria o desejo do fim da dor ou do fim do mal. E por isso também ele divide esses prazeres em duas categorias. Os desejos em duas categorias. Primeiro, os desejos naturais e os desejos fúteis. Os naturais seriam os desejos no qual o prazer que satisfazer a pessoa vai livrá-la da dor. E os desejos fúteis são aqueles que, se não forem satisfeitos pelo prazer, não vão causar dor. Nos desejos naturais se encontram os mais importantes prazeres. Por exemplo, o prazer da fome, de satisfazer a sua fome, de satisfazer a sua sede. Se você está com fome, se você está com sede, você tem, de certa forma, um sofrimento. E precisa, então, tem essa necessidade de se alimentar,
de saciar-se, tomar uma água, comer algum alimento. Mas os prazeres fúteis são aqueles que, os desejos fúteis são aqueles que, na sua satisfação, não vão causar dor ou mesmo alegria para a pessoa. Um dos exemplos desses desejos fúteis a serem satisfeitos seria o exercício do filosofar ou do fazer ciência. Para Epicuro, se você não filosofar ou não fazer ciência, isso não vai lhe causar prazer, não vai lhe causar dor. É irrelevante, então é considerado como um prazer fútil. Esses prazeres são então satisfeitos, ou melhor, esses desejos são satisfeitos pelos prazeres, que também são divididos em outras duas categorias: os cinéticos e os estáticos. Os cinéticos são os prazeres que satisfazem as necessidades do homem. Existem também os prazeres naturais cinéticos que satisfazem as não necessidades do homem. Por exemplo, uma necessidade que nós temos é a necessidade de comer, de nos alimentar, senão o nosso corpo padece, o nosso corpo perece. Mas uma não necessidade vinculada a essa necessidade seria, por exemplo, ter de comer um lanche do McDonald's ou uma comida do Outback ou beber uma Coca-Cola para satisfazer a sede. Os não necessários estão vinculados, têm relação com os prazeres necessários. O necessário é você satisfazer a sua fome, mas não é necessário satisfazer a fome comendo lanche no lugar ou satisfazer a sede bebendo determinada bebida. São prazeres não necessários. Existem também os prazeres estáticos, que, segundo Epicuro, seriam os que de fato contam, que são os maiores desejos do homem. Na verdade, consistiriam em não sentir dor, não sentir fome, não sentir o frio. Mas é interessante que para Epicuro o prazer também, embora seja o fim último de uma vida feliz, não se deve buscar todo tipo de prazer. Porque ele vai dizer que os prazeres que causam dor no final devem ser repelidos, devem ser deixados de lado. Enquanto que uma dor que pode trazer um prazer depois dela pode sim ser admitida. Então Epicuro combina com seu hedonismo teórico um certo asceticismo prático. Ao mesmo tempo em que, teoricamente, se deve buscar o prazer, deve-se levar uma vida sóbria. E até mesmo as virtudes, para Epicuro, não são o fim último da vida, não são o bem maior da vida, mas elas devem favorecer a busca e a vivência dos prazeres. Depois nós entramos então na ética estoica, que foi desenvolvida pelos estoicos, que tiveram origem com Zenão de Cício no fim do século II a.C. Na ética estoica nós podemos destacar como principal conceito não a virtude dos epicuristas, mas sim a virtude aqui. Para os epicuristas, o conceito principal seria o prazer, mas para os estoicos seria a vivência da virtude. E para os estoicos, viver uma vida virtuosa seria viver de acordo com a natureza. Mas, por quê? Porque para eles a natureza possuía uma racionalidade por trás dela. Então, viver segundo a natureza para os estoicos é viver segundo a própria razão. E isso inibe com que a pessoa caia no erro, com que a pessoa caia na mentira. Os epicuristas diziam que uma pessoa assim que nasce, ela já sai em busca do prazer. E os estoicos já dizem que uma pessoa assim que nasce, a primeira coisa que ela almeja é a sua autopreservação. Tanto que eles usam como exemplo o fato de uma criança aprendendo a andar. Muitas vezes a criança opta por tentar caminhar sem um auxílio, porque aquilo vai favorecer o desenvolvimento dela. Isso está relacionado à sua autopreservação, vai fazer com que ela se torne cada vez mais forte. E, quando a criança está aprendendo a andar, a caminhar, é natural que ela leve alguns tombos, que ela se machuque, que venham lágrimas. Portanto, isso desconstrói a ideia de que o ser humano busca, assim que nasce, somente o prazer. Mas, em conformidade com a natureza, o ser humano já busca a sua autopreservação, que é o que está implícito na natureza, não só do homem, mas também na dos animais, nas plantas.
Para os estoicos, as paixões da alma consistem então em perversões na mente que vão contra a natureza. O bem maior para eles seria a razão, enquanto que o mal maior para os estoicos seria a ignorância. Os estoicos já começam a se preocupar um pouco mais com essa questão da participação do homem na sociedade. Se nós formos ver aqui no epicurismo, existe uma desvinculação que começa a dar sinais da ética e da política, porque, como eu disse, prezava-se mais pelo individual, pela busca do prazer individual, e o coletivo acabava ficando de lado. Mas para os históricos nós podemos ver que isso já muda um pouco, começa-se a querer vincular novamente a ética e a política. E existe um dos históricos que vai dizer o seguinte: assim como a natureza ela busca fazer o bem para o homem, a natureza concede alimentos, a natureza concede o dia e a noite para o trabalho, para o descanso, assim também o homem que vive segundo a razão, portanto segundo a natureza, deve buscar querer fazer o bem para os outros. E eles vão estabelecer então uma forma ideal para isso, seria exemplificada por isso aqui. O ideal é que aqui nós tivéssemos uns círculos concêntricos, mas eu não sou muito bom em dizer círculos, então está bem centralizado assim. Dentro desses círculos está o menor dos círculos, no qual se localiza o indivíduo, o eu. Eu, da forma como eu me relaciono comigo mesmo, eu com o meu corpo, eu com a minha alma. Ao redor desse círculo em que eu me encontro, existe o círculo das pessoas que estão mais próximas de mim. No caso, a minha família. Depois desse círculo, posso colocar os meus primos, meus amigos, nós que estamos aqui no seminário. E depois, o maior de todos os círculos, não existe uma quantidade limitada desses círculos, né? Mas eles vão se expandindo sucessivamente, de forma que o maior desses círculos compreende toda a raça humana, toda a humanidade. Como eu já disse no começo, a polis, que era uma cidade única, deixava de ser a preocupação para que a preocupação fosse do homem se tornar um cidadão do mundo. Então isso seria o mundo, e isso o homem que está no mundo, que é um cidadão do mundo. A virtude consistiria, no entanto, nesse caso, portanto, em tentar fazer o bem para todas as categorias dessas pessoas, para todos esses círculos em volta do eu. E seria uma vida virtuosa, portanto, aquele que conseguisse aproximar cada vez mais do círculo menor, onde está o indivíduo, o eu, as pessoas que estão nesses círculos maiores que rodeiam o eu. Agora, então, nós podemos ir para a filosofia medieval. Na Idade Média não mudou muito do conceito da antiguidade clássica, não o período helenístico em si, mas o Aristóteles que nós dizemos. No período medieval, manteve-se então esse conceito de ética e política vinculados. O único acréscimo é a influência da religião cristã em sua moral. E percebe-se isso em um dos escritos de Santo Tomás de Aquino, no que ele escreve ao rei de Chipre, alguns conselhos de como se deve governar. São Tomás de Aquino escreve alguns escritos políticos e neste ele se preocupa porque na localidade havia alguns movimentos que iam derrubar aquele rei, era um rei jovem. Então ele explica, ensina muito de Aristóteles, ele bebe da filosofia aristotélica, para fundamentar argumentos de como é necessário que o rei mantenha-se no poder, que governe o seu povo e conduza a um lugar, né, que ele seja virtuoso, mas também leve o povo a ser virtuoso. Então aqui, São Tomás de Aquino vai dizer também sobre esses tipos de governos de Aristóteles, e ele vai falar sobre a tirania, que é a pior forma de governo que existe, porque é e para São Tomás de Aquino a união faz a força. Então o governo de muitos, o poder está diluído, cada um tem um pouco, de poucos já é um pouco mais forte, mas agora um só no poder,
ele tem uma autonomia maior, ele está centralizado no poder, ele é capaz de fazer grandes coisas. E ele que é dominado pelas paixões, movido por paixões estranhas, levado não pela razão, ele acaba trazendo esses males muito grandes para a sociedade. Da mesma forma, para o bem, a melhor forma de governo é a monarquia, o rei, porque ele também tem essa unidade, e essa unidade é maior do que a aproximação do diverso, né? Então, para conseguir a unidade na diversidade, comparado com a unidade de um, o de um é maior, né? Então, por isso que é mais forte. E no governo dos maus, o menos pior é a democracia, porque muitos são privilegiados, muitos, né, os que estão no poder. Na oligarquia, poucos são privilegiados, os que estão no poder no momento. Na tirania, é o pior dos piores, porque só uma pessoa é beneficiada, que é somente só para ele. E o rei, ele possui um trabalho muito grande, muito oneroso, de buscar proteger, manter a unidade da paz e tudo mais. E por isso ele merece uma recompensa. E São Tomás de Aquino vai discutir qual é essa recompensa que o rei deve receber. E ele se questiona, será que é a honra e a glória? Ele vai dizer não, porque esses são inconstantes e facilmente trocam, né? São frágeis. Então, ora ele é elogiado, ora é criticado. E o rei ficaria insatisfeito e poderia buscar satisfazer nas riquezas e nos prazeres. E tornaria então um rei injusto, provavelmente se tornaria um tirano e causaria males à sociedade. Então, o único bem que o rei deve esperar, sua recompensa, tamanho trabalho, é de Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer que este é o prêmio que ele deve receber, que é a glória eterna, né? A recompensa é o céu, por tudo aquilo que ele fez. Então, na Idade Média, nós podemos perceber muito isso sobre como estão vinculadas a ética e a política, como o rei deve ser virtuoso. Se ele não for virtuoso, se tornará um governo injusto, porque ele governará para si, não para os outros. Então, ele deve ser honesto, deve ser bom, deve visar o bem comum, não o privilégio pessoal, não o caixa dois, não tudo aquilo que nós conhecemos, né? Esse é o ideal político. Uma pessoa que, em nossas palavras, que busque a santidade, né? Que dê exemplo, dê testemunho. Então, uma pessoa honesta no governo para que possa bem reger o povo, sabe? E agora, na Idade Moderna, nós vamos ver como que foi desvinculado totalmente esse conceito e já não há necessidade, então, de o político, o príncipe, no caso aquele que está no governo, ser honesto, ser bom, mas somente parecer ser bom. Ele não precisa ser virtuoso, mas parecer ser virtuoso. Agora eu passo a palavra para o Wesley. Então, falando um pouquinho para vocês, né, da ética moderna, e eu vou estar abordando o Maquiavel. Não sei se algum de vocês conhece, né, o Maquiavel. Maquiavel, ele era um escritor, né, na época, lá de Florença. Ele nasceu em 1469 a 1527. Né? O Maquiavel, ele é muito conhecido como o pensamento maquiaveliano, né? Mais conhecido como em dúvida assim, no âmbito da teoria política. Né? Maquiavel, ele tem um âmbito total a política. Né? A desvinculação da ética moral, a desvinculação com a ética, com a política. É ele que vai desvincular. Ele provocou muitos protestos naquela época, né? Só que para mim, estar falando um pouquinho deles, você precisa conhecer a história, né? Do momento que ele viveu, né? Ele viveu entre o século XV e o século XVI, né? Quando ainda que a Península Itálica ela estava fragmentada, tinha vários reinos, né? Ela não estava unida, né? Como agora, né? Ela não é unida. E naquela época,
né, em Florença, o que governava era esse Lourenço de Médici, ele que governava, né, governava tudo lá. Só que aconteceu, naquela época, esse Lourenço de Médici, ele saiu, largou tudo Florença, ele não ficou em Florença, acabou saindo. Aí teve uma outra, como que eu posso dizer, que governava lá. Aí que entrou a República, que seria daí o Soderini, que começou a governar aí Florença. Esse Soderini, ele era muito amigo do pai de Maquiavel. Por isso, ele colocou o Maquiavel como a segunda chancelaria, né? Ele foi um chanceler. E o chanceler naquela época, ele praticamente era o secretário do rei, assim, do príncipe, né? Seria o secretário do príncipe. Era um dos homens mais fortes daquela época, né? Seria assim, mais poderosos da época, né? Então, Maquiavel ficou durante 14 anos praticando a segunda chancelaria. E o que Maquiavel fazia, né? Maquiavel ele era responsável e unir, né? Ele queria unir a Península Itálica, né? Era esse que era o ideal dele. Então ele ia em outros reinos, né, para conseguir fazer essa união de política, para unir os reinos. Era isso que ele fazia. Então Maquiavel ele saía de Florença e ficava dias e dias, né, para conseguir essa união entre os reinos, né? Só que o que aconteceu? Entrou uma outra que queria governar, que foi o Lourenço também de Médici, mas não esse daqui, né? Seria daí o Lourenço, só que ele seria filho de Lourenço, se eu não me engano, que arrancou todo mundo da República, Soderini, arrancou todo mundo, falou: cai todo mundo fora, e quem vai governar agora vai ser o Lourenço. E assim eles fizeram, chutaram todo mundo para fora. Aí aconteceu, Maquiavel, ele ficou basicamente num vilarejo, assim, bem no campo, fora de Florença. E ele ficou anos lá, né? E ele começou a pegar até depressão, porque o que ele gostava de fazer era política, era de ficar lá, ficar unindo os reinos. Então ele era um dos caras mais sábios daquela época, né? O cara mais sábio daquela época, e no âmbito a política, né? Ele era muito sábio. E aí o que aconteceu? Ele queria fazer uma forma para ele entrar de novo no governo, né? Ele queria entrar no governo de novo, né? No reino. Aí o que ele pensou? Ele falou: e começou a pensar: o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus conhecimentos, soltar no livro, para quê? Para que Lourenço de Médici pudesse ver esses conhecimentos dele e colocasse ele de novo na chancelaria. Era o ideal dele, né? Só que aí o que ele fez? Ele foi lá, juntou todos os seus conhecimentos da política, né? E fez o príncipe, né? O príncipe, que é o mais conhecido, né? Todo mundo conhece o príncipe. Só que o príncipe, quando ele fez o livro, ele soltou ali no país, só que nada aconteceu, né? Vários estudiosos de Maquiavel, né, começaram a ler, estudarem, começaram a fazer cópias do livro, mas nada aconteceu. Parecia que naquela época a política deles, né, era aquilo mesmo que ele estava dizendo no livro, né? Praticamente era o que ele estava dizendo no livro. Dava para nós acreditar através do que Maquiavel estava falando. Mas voltando um pouquinho,
né, para mim chegar daí no final, para estar explicando para vocês a vinculação daí entre a ética política, né, o Maquiavel, né, maquiavélico, né, a expressão maquiavélica, né, foi através dessas questões, né? O que aconteceu? O que Maquiavel falou no Príncipe, né, no livro do Príncipe? Ele, nessa obra, teria duas características para nós falar como que Maquiavel fez o livro, né? A primeira característica, assim, as características do pensamento dele era contracorrente ao pensamento antigo e medieval, o realismo e o estabelecimento de uma ética laica. Aí que entra a ética laica, que seria a desvinculação. O primeiro característica seria o realismo extremo, né? que rompe com uma tradição, oriunda da Grécia Antiga, uma construção de utopias políticas para descrever não como o homem deve agir ou como o homem deve ser o governo, mas sim como o homem age de fato e como de fato o governo é. Então, o que Maquiavel ele fez? Ele não fez o livro dele explicando como que deveria ser um político. Como que um político deve ser assim, assim, assado. Não, ele falou como que o político estava agindo naquela época. Né? Porque ele tinha conhecimento de tudo, ele foi em vários reinos, então ele conhecia como que a política fazia naquela época. Então ele falou, eu não vou explicar o como que vai ser, que tem que ser um político ideal, mas sim eu vou contar o que mesmo um político faz, né? Era isso que ele fez. Então, daí Maquiavel, ele observa, né, a antiguidade, sobretudo, da Roma Antiga. E esse levantamento que Maquiavel faz é bastante radical, de que os homens sempre agiriam pela via da corrupção e da violência. Né? O príncipe, né, seria para ele conseguir ficar na liderança, ele precisava fazer essa desvinculação, que seria da política, autônomo. Ele precisaria fazer essa desvinculação. Por quê? Porque o príncipe, para ele conseguir ficar o reinado dele, né, não perder o reino dele, ele não teria como ele agir pela moral, pela ética moral cristã. O que seria essa ética moral cristã? É ser piedoso, ser caridoso. O príncipe ele não poderia agir dessa forma. Então é isso que Maquiavel aborda no livro dele, que para ele conseguir um governo, né, permanecer no governo, ele não pode ser, né, com os meios cristãos, né? Aí que implantaram, né, uma frase a ele, né, que não é dele, mas implantaram a ele: os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Que não importa o que o príncipe, né, ele fizesse, o que importava era o fim, o resultado. Isso que importava para Maquiavel. Mas essa frase não atribui a ele, mas dá para entender como que era o pensamento maquiavélico, né? E Maquiavel, ele já constatava a compreensão do homem mau. Aquilo que para ele, ao contrário do que afirmava Aristóteles, que o homem não é um animal social, seus instintos são claramente antissociais. O homem é egoísta, ambicioso, invejoso, traiçoeiro, feroz, vingativo. O homem ele só pratica o bem ou se submete à lei movido pela necessidade da sobrevivência. Ele vai ver se ele está precisando. Se ele estiver precisando no momento, ele vai agir, ele vai fazer todas as formas para ele ficar no poder. Vamos citar um exemplo, né? Eu estou lá, sou supervisor de uma empresa, e tem um outro supervisor, né, que acabou de chegar ali, né, e está mostrando serviço lá, né, e o meu chefe está olhando, né, está vendo que aquele cara lá está se empenhando mais do que eu. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser caridoso com ele? O certo seria, né, eu ir lá ajudar ele, para que ele me ajudasse, né, e assim, se caso eu fosse mandado embora, né,
E daí, né? Mas ele fica ali. Mas se eu ensinasse, passasse todos os conhecimentos para ele, o que Maquiavel fala? Maquiavel fala assim, eu não deveria agir com esses meios cristãos com ele. Eu deveria fazer uma forma para que ele zarpasse, para que eu ficasse nesse governo. Porque se eu agisse dessa forma, eu ia perder o meu reinado. Né? Eu não iria ser subjugador. Se eu mandar embora, o cara ia assumir o lugar. Simples assim. Então o pensamento maquiavélico é nisso. E por esse pensamento, ele foi condenado. Ele foi condenado pela igreja. Né? Foi condenado pelo... Deixa eu achar aqui. Ele foi condenado pelo cardeal inglês Reginaldo Poli, né? Que, horrorizado com as péssimas influências das ideias de Maquiavel sobre Thomas, chanceler da Inglaterra, né? Que daí seria esse outro governo, né? Esse outro governo, né? Seria contra uma outra chancelaria, né? Ele, contra eles, né? Ele pegou, horrorizando pelas suas péssimas influências, pelo reinado de Henrique VIII, acusou o primeiro de ateísmo, satanismo, crueldade e despotismo. Seria daí aí que começa a desfiguração de Maquiavel. Né? Aí que começa ele agir que ele era um cara mau, e até hoje ainda ele cantava isso, né? Que Maquiavel era um cara mau, né? Só que o que aconteceu? Quando ele sofreu essa condenação, né? Essas denúncias, os jesuítas, que estavam interessados em recolocar o Estado sob a autoridade da Igreja, convenceu o Papa Paulo IV, a colocar as obras de Maquiavel no Index, em 1559, que seria dos livros proibidos. Né? E aí foi colocado o livro dele. E para nós entendermos, aí que acontece essa desvinculação. Maquiavel, ele desvincula a política, né, da moral cristã, né, desvincula. Por isso que Maquiavel, ele é considerado ele até naquela época na Inglaterra, ele era considerado como o velho Nike. O que seria o velho Nike? Né? Old Nike, traduzindo o velho Nike, que seria para designar o próprio diabo, só para vocês terem uma noção de como ele era conhecido na Inglaterra naquela época. Né? E por ele estar desvinculando, né, a política, a moral, aí que ele acaba se tornando, né, deixa eu achar aqui a palavra, a categoria autônoma, né, que rompe com toda a tradição do pensamento medieval cristão. Que é aí que Maquiavel entrou para a história, como fundador da ciência política. Né? Então, por isso que daí teria desvinculado com a política entre a moral cristã. Por esse sentido, daí seria que Maquiavel, né, estaria, esse pensamento maquiavélico seria. Né? Aí, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre Maquiavel? Que eu estou explicando para vocês? Ou a dúvida em alguns das nossas falas, do Paulinho, o Guilherme? Não? Tem nada a acrescentar? Uma observação que estava pensando no Maquiavel, né? Que esse pensamento do Maquiavel já vem impregnado em nós hoje. Sim. É impregnado em nós hoje, e Maquiavel, ele era o período das grandes expedições. Eu pensava do descobrimento das Américas, do descobrimento do Brasil, assim, onde o homem europeu vai saindo do mundo. Né? E talvez aí tenha começado essa disseminação para o mundo ocidental do pensamento de Maquiavel. Né? Porque hoje, principalmente aqui na América, nós temos a visão do político como ele é um mal falso, né? Um mal com cara de bom. Sim. E essa disseminação então vem junto com as grandes expedições, né? 1500, por exemplo. Através de Maquiavel vocês vão entender, né? Seria entender a desvinculação, né? Da ética, né? Da ética moral com a política, né?
Mas ainda vai estar passando agora isso que nós fizemos, todas as informações. Vamos estar abordando uma atividade com vocês, para vocês estarem se discutindo. Vou passar a fala para o Paulinho vai ter propriedade para estar falando. Então, exatamente isso, Betinho, que nós vemos na política de hoje. Até um lema que foi usado e tão famoso que é rouba mais faz. Não sei se vocês lembram disso. Então, todo mundo rouba. Não importa mais se é ladrão ou não. Não importa que ele é eficiente, ele faz alguma coisa pelo menos, né? Tá roubando, mas faz. Então não importa o meio, né? Mas o fim. E até um exemplo que eu quero que vocês pensem. Vamos supor que a gente se coloca no lugar de um político, de um vereador. E queremos construir um posto de saúde em um bairro carente, precisa. E então nós entramos em contato com o verbo estadual, federal, e o único meio que viria essa verba, a condição era que uma parcela dela fosse para o Caixa 2 do político para as próximas eleições. E agora? Eu aceitaria esse dinheiro sabendo que uma parte seria desviada para construir algo bom ali, né? O hospital, o posto de saúde. Ou então eu, pela minha moral, diria, então não aceito esse dinheiro, mas aquela população ficaria sem a ajuda, sem essa ajuda do hospital. Então agora nós vamos fazer, sem o benefício, vamos fazer esses dois grupos, e eu quero que vocês se questionem mesmo, se vocês são a favor ou contra a ética política estar vinculada ou desvinculada. Qual o posicionamento de vocês? Entre em consenso. Pode ser? Primeira coisa. Não sei se querem conversar, virar quem quer contra. A isso que o Paulinho falou, quem quer contra? Quem é contra, levanta a mão. Quem é contra o quê? O que o Paulinho acabou de dizer. A ética e a política estarem vinculadas. Ao desvio de dinheiro? Quem é contra o desvio de dinheiro? Não, a gente todo mundo é contra. Ou a ética é política. É interessante que assim, só para fazer um esclarecimento, quando Maquiavel separa ética e política, ele não está dizendo que necessariamente uma ação política tem que ser antiética. Mas ele está dizendo assim, que não é porque você é ético que você vai ser um bom político. Não é porque você é antiético que você vai ser um mau político. É uma separação. Coloca um no polo e outro em outro, são totalmente separados. Então não que necessariamente um bom político vai ser antiético. Ou uma pessoa ética vai ser uma boa pessoa. Esse político é a democracia, né? Sim. Vocês podem fazer o grupo então? Perguntar entre vocês qual é o posicionamento do grupo? Não, a ética precisa estar vinculada, porque assim que vai mudar o nosso cenário político. Ou então, não, de fato deve ser mais maleável, o que importa mesmo é fazer as coisas. Vamos? Pode ser? Rapidinho? Eu faço rapidinho. Já entraram no consenso? Qual grupo? Qual que foi? Não tem divisões. Sem divisões entre ética e política. Só como nós queremos que tenha um debate, precisasse ter alguém em contrário, então nós queremos que um grupo assuma a posição de que de fato precisa estar desvinculado. Um grupo que faça o papel do advogado do diabo, entre aspas, seja o do contra, para ter, mesmo que no fundo não acredite, mas cria argumentos para haver um debate. Qual que é isso? O Betinho se manifestou a favor disso, eu vou fazer você pensar ao contrário. Vocês vão... Então, elaborem 3 argumentos cada grupo. 3 argumentos, certo? Sobre essa ideia. Podem falar. Podem conversar, né? Vocês vão falar que sim, que precisa, e eles vão usar argumentos. Então, mas lá não, Se você não decidir aplicar o livro, você não tem que aprendeu, vai
para a gente fazer isso. Sim, vai se pluralismo. Não, mas não tem importância se vai perder. Mas para eu acho que é mais difícil tentar criar essa noção de ser contra separar, ser contra, ou melhor, a favor dessa separação. Mas vocês têm Vocês podem utilizar os argumentos. Jesus não deixa. Essa é Quem tem que ser sério, acha três argumentos que vocês possam estar discutindo. Vocês podem. Alguém está dando mais altos mais Não, vocês imediatamente falaram que é necessário ser vinculado à ética política. Por quê? Independente do que eles vão falar. a gente não vai dizer quem está certo e quem está errado. Não é isso. Eu quero que vocês defendam. Três argumentos. E daí vai ser assim, eles vão falar um, vocês vão rebater deles. E vocês falam com os de vocês, eles vão falar Mas eu não sei, vai ver conforme vai decorrer o negócio. Legal, legal vocês Você gostou, né? E o ano que vem vocês vão ter acho que é o segundo semestre, né? É interessante esse exemplo de Maquiavel dessa separação, que é na própria faculdade mesmo, como foi falado por um colega nosso lá, existe na própria faculdade essa separação, uma matéria só para o cara ético, o cara só para Nós estamos não, ensinando aula de ética. E ano que vem vai ter política. Na faculdade foi vinculado para isso. Interessante. mostra como o pensamento maquiavélico se faz aí para gente. É isso que você vai é bastante. Vai dançar conforme a música. Mas depois ele vai assim. Aí você gravou. Não, fala que é. Pronto. Se vocês acharem Só para falar, não sei se já que eles vão falar, o que eu vou falar é. nós Eu não penso dessa forma. Na faculdade tem muito isso, o professor fala, esse é o pensamento do autor, não é o meu. O autor diz isso. Então é isso que nós fazemos. É importante essa frase, Vocês podem né? Porque começar ajuda a gente a dizendo- Chegando por dar diferença. Vocês podem começar pelo primeiro argumento que vocês pensaram para defender a desvinculação. Nós vamos usar aquele, o exemplo do posto de saúde? Tanto faz, fique à vontade. Usando o exemplo do posto de saúde, a gente pensou nos direitos humanos, nas garantias humanas, né? A nossa Constituição ela é fundada nos direitos fundamentais e a saúde é direito fundamental. Então, nesse caso, se eu disser não para essa verba, eu vou estar ferindo a direito fundamental da humanidade. Eu vou estar ferindo aquilo que é dever do Estado, da sociedade e do cidadão de garantir aquele indivíduo. Então, eu preciso utilizar de quaisquer que sejam os meios para garantir o direito fundamental daquele ser humano. Senão eu vou deixar ele na berlinda, deixar ele na escória da humanidade. Vocês, quanto a esse Eu não argumento, tenho a mesma ferramenta de conhecer a lei como o nosso amigo pertinho, mas eu aplico que, na verdade, um político tem o juramento de ser honesto, né? E o Caixa 2 não condiz a. Pode ser que eu passe
como o mal, mas eu vou estar feliz nos princípios. Mas então você me diz que diante de um governo inteiro corrupto, você sozinho consegue fazer alguma coisa? Gostaria de fazer uma pergunta. Onde o seu exemplo se encaixa em desvinculação da ética e política? Em desvinculação da ética e da política? É porque a pergunta é essa, né? Sim, porque eles nos mostraram um exemplo de se diante de uma verba eu só assumiria essa verba se eu tirasse e desviasse metade um pouco desse dinheiro para o caixa 2. Sim, mas eu quero saber qual é o fundamento do seu exemplo em relação a desvincular a ética da política ou não. O fundamento está no fim. Eu preciso garantir esse direito fundamental para aquela pessoa. Ele vai estar agindo como a forma maquiavélica. Né? Ainda que isso ocorra. Ele não vai estar agindo da forma cristã. Pra Você ele não. vai agir da forma cristã. Né? Mas fugiria um conceito próprio do egoísmo, o humanismo, que aplica-se eu mostrar o exterior, mostrar que eu estou fazendo sempre assim. Mas aí você aplica a ética de Maquiavel, não dá, fecha a conta. Né? Porque o problema em si é o pluripartidarismo do Brasil. Né? O sistema político é fraco. Né? Eu tenho que negociar em conchavos políticos para eu poder aplicar alguma coisa nesse país. Né? Eu entrei ciente que eu ia passar por isso. Mas eu não posso quebrar minha ética. Portanto, Mas diante de um sistema corrompido, se você não quebrar a sua ética, você não vai conseguir fazer nada e, consequentemente, você não vai conseguir ser religioso. Na verdade, dentro do governo existe verbas que são deslocadas para vários lugares. Eu teria que fazer um enxugar um gasto público para me direcionar, não depender dessa verba corrupta. Né? Mas é que existem tipos de verba que não podem ser direcionadas para outra coisa. Tem tipos de... Não, o IPVA é autônomo. Tá, mas a verba da saúde, ela é da saúde. Mas o IPVA é autônomo para decidir o que eu quero fazer. Volta para a prefeitura municipal. Até onde eu sei. Mas diante do exemplo, a única verba que tem destinada é essa. Porque nós estamos falando do exemplo do... mas aí se você destina essa verba, a totalidade dessa verba para a saúde, então você não vai estar deixando de ser ético. Então você vai ser ético, porque você vai destinar toda a verba para aquilo. Isso para Maquiavel. Sim. Mas no pensamento cristão é errado, porque você está se corrompendo. Porque pensar no exemplo que é um caixa 2, é corrupção. Você está se corrompendo. Porque a única forma que eu tenho de ter essa verba é tendo o caixa 2. Eu só posso ter essa verba tendo o caixa 2. Se eu não aceitar o caixa 2, eu não tenho nada. Então uma pessoa que fosse seguir, fosse moralmente correto, ele diria, então